Nos últimos anos, pouquíssima coisa mudou no sistema político brasileiro. De novidade, apenas a proposta de reeleição e a lei da ficha limpa. No mais, tudo continua igual, do esvaziamento do sentido ideológico dos partidos ao clientelismo. Muitos políticos se beneficiam desse sistema e não veem a menor necessidade de reforma política. O atual sistema político brasileiro, mudado no regime militar, sofreu poucas mudanças. Desde a Constituição de 1988, o que se viu de avanços foram a reeleição e a recente Lei da Ficha Limpa. Para o professor de Direito da USP e autor do livro Estado e Forma Política, Alisson Mascaro, é inegável a necessidade da reforma política. No entanto, a mudança esbarra inevitavelmente nos que se favorecem do sistema atual. Não existe uma reforma do sistema político brasileiro porque exatamente os que fazem esta reforma ou fariam esta reforma são os políticos. E aos políticos que vivem com vitória neste sistema não interessa nenhuma outra mudança, não interessa nenhum outro sistema. Então eu diria a todos que nos acompanham que pensarmos nós que em algum momento nós teremos um Congresso Nacional esclarecido, lúcido, isso é uma espécie de aposta muito infantil ou até muito idealista de vermos que este Congresso, que é o que aí está, como nós observamos na votação do próprio impeachment da Câmara dos Deputados, esse é o perfil médio do Congresso Nacional, imaginar que ele faça uma reforma política progressista é imaginar demais. Segundo o professor, algumas mudanças deveriam ocorrer para que o Congresso seja mais representativo. Hoje, apenas 36 deputados federais receberam votos diretos dos seus eleitores. O restante foi eleito pelos colegas mais bem votados. É o chamado coeficiente eleitoral, que usa o número de votos válidos, excluídos os brancos e nulos, dividido pelo número de cadeiras que cabem ao estado ou município. Isso determina quantos representantes eleitos pode ter cada partido ou coligação. Se eu tenho um estado que tenha 8 cadeiras e a soma dos votos válidos naquele estado tenha sido 800 mil votos, eu posso dizer que a cada 100 mil votos, mais ou menos, se é esta soma feita de um modo bastante largo, eu vou ter, então, a cada 100 mil votos, um deputado eleito. Se um partido teve 300 mil votos, ele terá 3 deputados. Um partido, uma coligação que teve 500 mil votos, terá 5 deputados. É assim que se faz. Não importa se estes deputados sejam todos eles os mais votados. Um dos exemplos é o caso do Palhaço Tiririca. Ao conseguir mais de 1 milhão de votos, garantiu a eleição dele e mais 2 vagas, elevando de 4 para 6 as cadeiras do PR no parlamento. Isto fica chocante no quadro atual do Brasil, porque o que nós tivemos em termos de estrutura partidária foi um pleno esvaziamento, inclusive, do sentido ideológico dos partidos. Tradicionalmente, os partidos do Brasil, em especial os partidos de direita, foram balcões de negócios, portanto, eles servem aqui para interesses muito clientelistas, muito imediatos daqueles que estão disputando eleições e têm aqui uma espécie de interesse direto por participar do Estado, inclusive no nível dos seus benefícios. A grande maioria dos parlamentares se beneficia com o sistema do jeito que está. Como então uma reforma poderia ser feita? Para o professor, a força das mobilizações populares é que pode criar condições necessárias para que a reforma política seja feita no Brasil. Só uma pressão externa, muito distinta daquela dos próprios congressistas, é que levaria o Congresso Nacional a propor um outro modelo de sistema político. O professor diz na reportagem que é infantilidade pensar que teremos um Congresso lúcido e esclarecido. Eu queria a sua opinião sobre isso, professor. No atual contexto, eu não tenho a menor dúvida de que esse Congresso, por si só, não vai ser capaz de elevar o nível do debate político e se auto-elevar em sua qualidade. E é bastante difícil imaginar que, pelas atuais regras que operam o sistema eleitoral, nós venhamos a constituir um Congresso com uma qualidade mais elevada. Um dos problemas iniciais é essa dificuldade que o cidadão tem, de compreender como funciona o sistema atual,
Muitos cidadãos não têm ideia exata de como esse sistema funciona e essa monopolização das informações por poucos grupos, ela impede que se você construa uma forma diferente, não homogênea de pensamento. Sem a quebra disso, é difícil imaginar que nós tenhamos um exercício da cidadania mais qualificado, de um voto mais qualificado e, portanto, de um parlamento mais qualificado. Políticos de um lado, a nação brasileira do outro. Como cada um pensa a reforma política é o que a população quer saber. Eu quero saber o que é uma reforma política para os parlamentares e para a nação brasileira diante de toda esta situação. Pensar em uma reforma política é pensar num conjunto abrangente de mudanças. Isso passa desde a questão de como que nós elegemos os representantes políticos, no sentido de que o sistema proporcional de eleição, que foi aqui comentado, com base no coeficiente eleitoral, ele tem alguns problemas, ele tem algumas vantagens, ele tem uma razão de ser, ele permite, por exemplo, que partidos que tenham votos dispersos em várias localidades, eles consigam com esses poucos votos conseguir eleger um representante político, ou, por exemplo, um partido que tem uma legenda muito forte, ele consegue aglutinar várias pessoas em torno desse interesse em particular e eleger um representante para representar essa questão específica que o partido defende. O problema é quando nós temos esse sistema do proporcional com o coeficiente dentro de um ambiente político onde os partidos não representam propriamente ideias, onde os partidos não têm uma agenda política clara. Aí ocorre essa consequência que a gente vê. Portanto, a pensar em reforma é, em primeiro lugar, pensar um sistema que possa possibilitar o fortalecimento dos partidos. E existem propostas concretas nesse sentido. Cito rapidamente um exemplo. Há um sistema proposto em que haveria uma espécie de 2 turnos na eleição legislativa. Primeiro turno, se vota apenas em partidos, não se vota em pessoas, não se faz campanha de pessoas. Então, cada partido deve dizer quais são as suas ideias. E as pessoas, portanto, votam nos partidos. Votados os partidos, e aí estabelecido por um sistema de coeficiente quantos deputados cada partido vai ter, aí o eleitor, dentro de uma lista livre, ele escolhe naquele partido quais são os deputados que eu quero. E, portanto, existe uma decisão aí do eleitor diretamente para escolher o seu parlamentar, mas após esse filtro prévio em torno das ideias que os partidos têm. Poderia, por exemplo, essa ideia fortalecer os partidos naquela sua melhor acepção, ou seja, alguém que defende um determinado conjunto de ideias e uma proposta política clara. Essa é uma coisa interessante. A próxima pergunta das ruas é prática e objetiva. O que mudaria na minha vida se fosse feita uma reforma política? Eu não tenho a menor dúvida que uma reforma política poderia melhorar a política. E a melhora da política dentro de uma sociedade democrática significa que os representantes políticos governariam agindo de uma maneira mais próxima àquilo que é o interesse da nação, aquilo que é de interesse dos cidadãos e não atuariam se pautando por interesses escusos, particulares e que não interessam a população ou cidadãos em geral. Acho que seria o principal ganho que nós poderíamos ter. Vamos saber agora quantos são e de que forma é definido o número de deputados no país. O número total de deputados deve ser proporcional à população de cada estado. Não pode ultrapassar 513. O IBGE fornece os dados estatísticos para a efetivação do cálculo para que nenhuma das unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Depois da votação pela aceitação do pedido de impeachment, quando os deputados demonstraram total falta de compromisso com o país, muitos reclamaram. Porém, outros disseram que o Congresso é a cara do nosso povo. O senhor concorda? Olha, não há a menor dúvida de que, em parte, o Congresso Nacional ele espelha as decisões políticas que os cidadãos tomaram. No entanto, eu tenho um certo receio em se imaginar que o Congresso Nacional reflete perfeitamente os cidadãos. Dou um exemplo, é muito comum se associar à ideia de que pessoas que têm baixa renda, por exemplo, são pessoas que decidem mal na política ou que tomam decisões que seriam decisões com base não no interesse geral da população, mas em algum interesse particular. Eu refuto bastante isso, porque, pelo contrário, as pessoas
de baixa renda, mais pobres, são as mais dependentes de políticas públicas, são aquelas que têm mais interesse que a gestão pública funcione bem. E, portanto, eu acho que às vezes essa associação de que o Congresso é ruim, os deputados são ruins, porque existem certas camadas da população que não sabem bem decidir, ela acaba gerando uma espécie de um preconceito indevido. Isso ocorreu, por exemplo, ficou claro na última eleição, quando se dizia, por exemplo, o Nordeste não sabe votar, o nordestino, sujeito despolitizado, etc. Quando eu acredito que grande parte do resultado eleitoral que alguns candidatos tiveram na disputa é o reflexo de políticas públicas exitosas que foram implantadas em determinadas localidades. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o Congresso é um certo reflexo da população, mas a gente deve tomar cuidado para não estigmatizar eventualmente certos grupos, associando a eles uma má qualidade de decisão e colocando isso como aquilo que provocou o Congresso que nós temos na atualidade. E muita gente de classe média em São Paulo escolheu votar no Tiririca porque dizia que aquilo é uma palhaçada, é só um palhaço a mais. Ou seja, não era gente de baixo poder aquisitivo que fez essa escolha. Né? Perfeitamente. Há um mapeamento eleitoral que revela isso, porque justamente certos grupos não têm uma dependência de políticas públicas como outros grupos têm. Ou então imaginam que não tem, porque na realidade, mesmo quando, por exemplo, um prefeito pensa em criar uma política pública para a melhoria do transporte público, o sujeito pensa, eu não ando de ônibus, eu não tenho relação com isso. Ora, mas ele anda, por exemplo, de carro e o volume de carros que estão colocados na rua é influenciado pela qualidade do transporte público. Então, muitas vezes, essa visão obtusa, ela vem da própria classe média. Mais uma vez. Professor, eu quero agradecer muito a sua presença no programa, foi muito bacana. Eu que agradeço e cumprimento aí por esse belo programa que vocês têm. Obrigado. Obrigada a você. Você revê o nosso programa, anota alguma dica e acompanha toda a programação da TVT acessando o nosso site tvt.org.br. A Câmara dos Deputados discute e aprova propostas que viabilizam a realização dos anseios da população nas áreas econômicas e sociais, como educação, saúde, transporte e habitação. E ainda legisla sobre os assuntos de interesse nacional e fiscaliza a aplicação dos recursos públicos. Essa é a teoria. Na prática, há quase 60 projetos de lei tramitando no Congresso que promovem um verdadeiro ataque aos direitos trabalhistas, que legislam sobre o corpo da mulher, reduzem a maioridade penal, derrubam o Estatuto do Desarmamento, cortam a amplitude do conceito de trabalho escravo. Rigorosamente nada que favoreça o trabalhador ou a população de uma maneira geral. Essa distância enorme entre a teoria e a prática é a melhor prova da necessidade urgente de uma reforma política, porque da forma como está, eles não nos representam. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!